nome de Jesus. Porque eu creio. Porque eu acredito nos princípios da palavra. Amém? Provérbios, ARA, A-R-A. Irmão, eu comecei a ler a Bíblia. Acho que foi na ARC. Eu perdi uma Bíblia de estudo, chorei muito, fiz jejum para ela voltar. A Bíblia não voltou, irmão, deixei no capô do carro, era uma Thompson. Na época da gente, irmão, ter uma Thompson foi um presente que eu ganhei. Época, né, do deserto ali, você não tinha condição de ter uma Thompson assim, fácil. Irmão, fiz jejum, fiz propósito, tinha muito esboço, muita pregação, muita anotação. Aí Deus usou o professor de teologia lá onde é que você congregou muito tempo? A DET. Lá da DET, na faculdade de teologia, ele olhou para mim, do nada, e falou assim: Fábio, irmão Fábio, você perdeu porque quem achou precisava mais do que você. É assim, no meio dos pentecostais verdadeiros, até os mestres são cheios do Espírito Santo. Ele me respondeu, e eu falei: amém, Jesus, usou o vaso, né? Eu estava vendo um vídeo hoje, irmão, da geração raiz da geração de hoje, né? A geração cheia de blá 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 lá, né? Aí a geração raiz falou: irmão, na nossa época era tudo direto, Deus respondia, falava assim diz o Senhor e acabou. Não ficava esse blá blá blá, né? Essa encheção de linguiça, porque com Deus é ou não é, irmãos? Olha, eu sei que nem todo mundo tem uma experiência íntima com Deus, porque muitos aceitam a Jesus, glória a Deus, escreveu o nome no livro da vida, mas acham que isso é suficiente, e não é. Tanto tem um texto que Paulo fala assim: trabalhai, ele fala assim: trabalhai pela vossa salvação. Ele não fala trabalhai a salvação, porque a salvação foi Jesus que conquistou por nós, mas pela salvação conquistada. E aí, a gente que buscou, irmãos, nós sabemos que Deus fala. Você vai orientar uma ovelha, ela fica: poxa, pastor, não é difícil de conversar, irmão, mas eu vou ter dificuldade de falar o quê? Se Deus falou é assim, está falando, irmão. Se Deus falou assim: chega em fulano e fala isso, eu vou falar, porque eu tenho certeza que foi Deus, não tem o que questionar, né? Agora, se você quiser questionar lá, agora eu não digo, se eu for conversar com você, humano Fábio, conversar com você, aí você falar assim: bispo, acho que o senhor não está entendendo direito, tudo bem, eu sou todos ouvidos, porque eu sou humano, realmente, não sou dono da razão. Pode sim haver, e muita probabilidade de eu estar enganado, né? Não sou dono da razão, mas quando eu estou orando de madrugada, falando com Deus, irmão, não é com TikTok, com Deus, e Deus fala a respeito de uma ovelha, fazendo o quê? Passando, sendo intermediário, só estou entregando o recado. Não tem o que questionar, porque a fonte que falou não erra. Aleluia. Provérbios 11, 25, Deus me deu uma confirmação tremenda hoje. Eu passei por uma experiência espiritual, de ouvir Deus falar no meu ouvido agora à tarde. Ele falou no meu ouvido algo, e eu falei: eis-me aqui, né? Então, tá certo, estamos juntos, Jesus, boa ideia do Senhor, gostei, é de Deus. Eu estou falando em respeito de compartilhar, de abençoar alguém, amém? Não vou entrar em detalhe, porque muita gente é curiosa demais, né? Não, vai ficar em off, irmão. Só quem sabe aqui é o Jesus, eu, a pessoa e os íntimos aqui, minha esposa. E aí eu entendi porque algumas pessoas não são abençoadas. O primeiro motivo é que Deus nunca vai te obrigar a honrar o altar e abençoar a obra dele, nunca.
O máximo que Deus pode fazer é falar com você. A decisão nunca vai ser de Deus. A decisão sempre é da pessoa. Quando Deus quer prosperar alguém, dentre muitas coisas que Ele pode te provar, te colocar numa experiência, uma delas é essa: Ele falar o teu coração para abençoar a obra de Deus a alguém. Algumas pessoas, quando ouvem essa voz, elas simplesmente ignoram. Elas fecham o coração. Eu estou falando de crente, irmão, não estou falando de mundano não, porque Deus não vai pedir coisa de crente, de filho, para quem é do mundo. Estou falando entre filhos de Deus. E algumas pessoas simplesmente ignoram, vamos dizer, vou falar de uma forma melhor, fecham o coração. Isso é uma das causas de algumas pessoas cristãs não prosperarem materialmente. E a situação é que as pessoas começam a acostumar com isso. E elas estão anos na igreja dizendo não para a voz de Deus. E o diabo trabalha com alienação. Alienação. O que é isso? Vou falar de uma forma simples aqui, mais didática, menos erudição aqui. É quando uma coisa pequena que você sabe que está errado, você leva como se fosse normal. E aquele sofisma, aquele erro, aquela transgressão, ela começa a se tornar menos preocupante a cada dia que você não resolve essa situação. Ou seja, cada vez fica mais normal. Então, a alienação, ela trabalha com que aquele que recebeu uma semente do Evangelho, deixa a semente morta. Não cuide com que ela cresça dentro da sua terra. E aí, acontece que alguns ficam anos na igreja ouvindo, mas não praticam nem a pau. Aí eles se tornam aquela classe dos hipócritas, aquela classe dos religiosos, aquela classe das pessoas vazias de Deus. Essa é uma das causas. Tomar a dizer não para o que Deus te manda fazer, no que diz respeito à generosidade. E Provérbios 11, 25, é culto de prosperidade financeira, amém? Prosperidade é de Deus, diga: prosperidade é de Deus. Aleluia! A alma, porque quando a Bíblia fala de alma, são pessoas. Quando fala de espírito, são outros seres. A alma, porque nós somos almas viventes. Generosa. O que acontece, irmão? Prosperará. Simples assim. E quem dar a beber será descedentado. Não é desdentado não. Desdentado é o avarento. Eu sei que essa versão usa uma palavra, né? Assim meio estranha para a nossa época. Mas algumas versões falam sobre a alma generosa que engordará. Uma outra forma de falar sobre o mesmo. E quem atende a necessidade do outro será atendido. E Jesus repetiu isso lá no Novo Testamento, lá no Sermão do Monte. Ele já começou assim, ó, pá, à medida que você medir, você será medido. Se você der, será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A lei e os profetas é
O que você deseja que os homens te façam, faça você primeiro. Porque Jesus falou, se vocês quiserem andar comigo, a justiça de vocês tem que ser melhor do que a dos fariseus. Não tem fariseu aqui, porque isso é uma instituição religiosa que existiu há 1000 anos atrás. Mas o espírito farisaico continua no meio da igreja. São pessoas que estão cegas, sempre achando que o problema está em alguém, sempre entende tudo errado. Os profetas exortam, os pastores exortam, aí você fica chateado e acha que o pastor não te ama, porque ele te disciplina. A Bíblia diz, a vara é para a costa do tolo. Ah, eu vou na igreja, mas é muita varada, é muita taca, é muita humilhação, me chama de hipócrita, me chama de avarento, me chama de invejoso. É porque é para você mesmo, é a sua vara, é a sua disciplina. Então o problema não é falta de amor de Deus, o problema é falta de amor próprio a você mesmo, que te levaria a mudar se você tivesse um pouquinho disso. Porque muitas coisas que eu evito fazer, eu falo mesmo. Eu sei que eu amo a Deus, amo meu próximo, mas eu falo, olha, eu não vou pecar, ou vou lutar para não pecar, porque eu amo a mim mesmo, eu me amo. E eu sei que o salário da desobediência é morte. Então, as pessoas precisam, irmão, de transformar a sua própria mente. Elas precisam de absorver melhor. Tu já viu aquela brincadeira telefone sem fio? Quem já brincou na escola? Então, oxalá, irmão, que você aplique isso na sua vida espiritual. Processa direito a informação original, gente. Irmãos, sabe? O altar honra aí embaixo. Quem está embaixo honra o altar, gente. Tenho raiva daquela pastora, raiva do pastor, porque ó, como é que ele fala, irmãos. É a sua vara, é a sua disciplina, é o que você precisa. Você não quer mais vara? Deixa de ser tolo. Se converta. Porque as pessoas confundem muito isso, irmão. Porque a gente tem que estudar a palavra. Eu falei, Deus, agora eu sei porque o Senhor me colocou desejo no meu coração de ler muito. Desde que eu sou pequeno, eu li, escrevia muito, eu entendo. Porque nós carecemos de conhecimento, irmãos. Meu, não dá para ter poder sem o conhecimento, irmão. Tem que ter o conhecimento para vir um poder, para você saber usar o poder. Gente, as pessoas, olha para cá, não entendem as coisas, irmãos. Gente, se você ouvir o evangelho e obedecer, você vai ser honrado. Aí eu vejo o inimigo criando raiz de amargura em algum, eu vou falar, estamos em casa, em algumas pessoas, irmãos, e você deixa. Aí se alimenta tudo aquilo que é contrário por causa de uma debilidade sua, por uma necessidade de transformação em você mesmo. Não é muito bom, irmãos. Eu como pastor, eu fico muito feliz quando a igreja é saudável, que eu posso ser sincero com vocês, vocês me amarem, é muito bom. É muito bom ser sincero, sabe? E você entender isso. E glória a Deus que alguns entendem, irmãos. Ó, com toda a minha chatice, eu sou chato mesmo. Com todas as minhas brincadeiras, meu ceticismo, sabe? Quando eu olho para a sua cara e começo a rir, me desculpe, mas eu sou assim. Eu gosto de rir sabe, dessas questões da mente do homem, essas limitações assim, sabe? Mas eu sou assim, sabe? E o que eu quero, que eu sendo sincero, que o amor seja correspondido, irmãos. Sabe, você vem assim, poxa, eu vou trazer minha melhor oferta ali, porque eu amo aquela igreja, cara, eu amo meu pastor, minha pastora, cara, o que seria de mim sem essa cobertura, sabe? Agora, o que não pode, irmãos, é transformar um ambiente de unidade em ringue por causa da palavra. Que agora está assim, as pessoas não querem largar o pecado,
Aí sai da igreja que fala contra, procura que aceita. E que adianta, irmão, você ficar numa igreja que aceita você no pecado e no dia final a porta está fechada para você? Ou você saber, irmão, que você está enganando a si mesmo. Irmão, eu prefiro apanhar, se eu preciso, do que ser bajulado sabendo que eu estou errado. Então a primeira causa é essa, irmãos. As pessoas não estão entendendo mais a palavra de Deus. Só senta aí. Cadê seu fruto, rapaz? Vez que alimentando coisa negativa, cadê seu fruto? Cadê o que você faz de bom para alguém? Porque Jesus falou que as nossas obras têm que ser manifestas, têm que ser vistas. Não é que você tem que querer se aparecer, é que tem que ser visto. A sua fama, a sua obra tem que chegar primeiro do que você. Onde a gente vai, as pessoas falam: ixi, eu sei quem são vocês. Deus usa demais, meu Deus, vocês são, olha, ora por mim, meu Deus, que honra. Isso tem que ser embaixo também. Eu não vou aqui alimentar um bando de parasita, não. E não vou me calar porque alguns ofertam e dizimam, não. Com oferta, sem oferta, a gente abraça aqui, recebe e prega o céu. Se é estreito demais para você, eu não posso fazer nada. Mas Jesus falou que é estreito. É estreito. E as pessoas confundem, que eu não terminei, novo nascimento com conversão. São coisas totalmente diferentes, irmãos. Novo nascimento é um acontecimento, diga glória a Deus. Conversão é um processo. Aceitou Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você, nasceu de novo, está tudo apagado. É só uma vez. Agora, conversão tem que querer. Eu estou explicando porque às vezes você fala: poxa, porque tem que fazer isso, tem que dar, e é cobrança, porque a conversão é um processo. Se você não quiser, você não vai ser convertido. Quer exemplo? Leia a carta aos Coríntios. O que tinha lá? Inveja, fofoca, divisão. Eu não sou de Léo, não. Eu sou de fulano. Eu não sou da bispa, não, eu sou do bispo. Não tinha isso? Tinha uns que falavam: eu sou de Cristo, mas Cristo era uma religião lá deles lá. Paulo falou: gente, está tudo errado. A gente é um só. Eu plantei, Apolo regou, mas só um dá o crescimento, é Deus. Somos todos cooperadores. Aí, irmãos, quando Deus fala que você vê como disciplina, como cobrança, é porque você se torna um cristão que nasceu de novo, mas não quer se converter. Está aí mortinho na carne, irmão. Tá dando mosca assim, ó, porque só pensa pensamento da carne, só deseja coisa da carne. Não tem um fruto do Espírito, no infeliz. Mas Paulo nunca falou que eles foram para o inferno, vocês são do diabo. Paulo desceu, ataca, falou: vocês foram enriquecidos em Cristo. Paulo desceu, ataca, mas falou quem eles eram: vocês são filhos de Deus, mas são filhos meninos, carnais, que não entendem nada. Aí lá no final Paulo vai, depois da carta eles dão uma melhorada, e Paulo continua falando: vocês são co-herdeiros em Cristo, vocês têm tudo em Cristo, vocês têm dons, olha, foi tudo dado, dons espirituais, ministérios, sabedoria espiritual, amor incondicional. Irmãos, nós temos tudo isso, mas tem que querer. Tem que querer, irmão. Enquanto você alimentar a vida velha, o pensamento velho da carne,
os desejos verdadeiros, o antigo falar, o Espírito não vai ter espaço para fazer o que Ele quer na sua vida. Deus quer fazer coisa grande na minha, na sua vida. Todos que estão aqui têm um propósito maravilhoso, mas depende de você, não é dos outros. Não passa a responsabilidade de você mesmo para viver essa conversão. E eu falei que o primeiro motivo de alguns não prosperarem é a avareza. Faz tanto tempo, bispo, que acha normal, dá o resto, acha normal, o diabo cegou. Alienação, acha normal. Tem que fazer um jejum para sair a casta aí do crente. Tem obreiro com casta de demônio, tem gente que já foi obreiro com casta de demônio, tem gente no coral com casta de demônio. Tem, irmãos, porque deixa entrar. Quando você achar normal uma vida fria, gelada, com espaço para demônios, é o que você vai viver. Olha o filho pródigo, era filho ou não era? Mas estava lá no meio da lama com um porco. Era filho ou não era? Mas estava na lama vivendo com um porco. Escolha. Então, se o versículo diz que a alma generosa prospera e muitos não estão prosperando porque não são generosos. Irmão, inveja não é você ver vamos falar da Roseli que chegou agora, que é bom. Dá glória aí, Roseli. Esses dias a gente fez uma obra, bispa, Deus usou ela lá, Deus usou a gente. Mas ela é mais desse negócio da libertação aí, né? Meu negócio é mais ensino. Aí nós andamos lá no Compass, né? Compass, não é isso? Não é Compass que fala, Roseli? É? Compass, o carro? É. Andamos no Compass. E ela já tinha falado, bicho, vocês têm que ter um desse. A gente acha um carro bonito, não acha? Não é errado. Lutar, orar, dizimar, fazer a vontade de Deus e sonhar e lutar para ter um Compass. Não é errado. Agora o errado é eu ficar chateado, poxa, Roseli está com um Compass. E eu andando de Uber. Aí no outro dia, vem cá, Roseli, me cumprimentar. Vem. Eu quero que esse crente, eu quero que bata e cabe esse carro feio. Aí a Roseli cheia de Compass, e tu, nossa, o carrão. Muito é feio esse carro, muito é feio, eu que não quero. Eu que não quero. Carro feio. A gente levanta a oferta. Eu vou dar oferta a esses pastores, gastar meu dinheiro, safado. Ou nada. Está vivo por causa do altar. E o pastor é safado. Tem saúde por causa do altar. Porque você está pensando que eu só venho ensinar aqui vocês fazem parte da minha vida, irmãos. Não tem como eu viver sem vocês. Porque quando eu vou para o altar, Deus manda cuidar de vocês em oração. O pastor safado, ladrão, eu vou orar por mim, pela minha família, Deus fala, tá bom, agora ora por eles. Protege eles. E quando vier no culto, tá vendo isso aqui? Fala para eles. Porque senão o diabo vai pegar. Tá vendo fulano? Liga, chama, fica junto. Por quê? Porque na hora que vocês chegarem perto, o demônio que quer matar vai sair correndo. Porque demônio sabe quem tem autoridade espiritual. Você não sabe. Você olha para mim e você vê só um cara qualquer. Uma pessoa que acha que não deu certo na vida e caçou lugar no altar para se dar bem. Mas o mundo espiritual me conhece. Seja o de cima, seja o de baixo. E você pode fazer o teste. Pode tocar. Para ver se Deus não me defende. Na igreja natural todo mundo é igual. Mas na espiritual não, meu filho. Sabe por quê? Porque Paulo falou isso. Aliás, Atos dos Apóstolos fala isso a respeito de Paulo.
Os crentes da época foi lá, religioso, ia para a igreja, vestia igual crente. Um demônio manifestou. Foram expulsar. Falou, como é que nós vamos expulsar esse bicho aí? Já sei. Vamos expulsar em nome de Jesus, que Paulo prega. O cacete rolou. Blá, blá, blá. Saíram todos machucados, todos rasgados. Que é isso? Que peia é essa? E o Espírito falou, conheço Jesus. Conheço Paulo. Mas quem são vocês? Segunda coisa que alguns não prosperam: incredulidade, falta de paciência, ingenuidade. Deus está mandando falar aqui. De novo, né? Quanta vida Jesus vai falar. Passa a vida toda na mão do capeta, irmãos. A vida toda. Mente, rouba, adultera, cobiça, prostitui, calunia, é desleal. Foi assim, o pai assim, o avô assim, o tataravô assim. São milhares de anos nessa vida. E por que deu dízimo 2 vezes? Começa a comparar a vida dele com quem tem. E começa a querer. Gente, quanta tolice no nosso meio. É burrice, ignorância, das brabas. Tem alguém aqui que trabalha, que está perto de aposentar? Tem alguém? Levanta a mão. Não? Vem cá, por favor, Edson. Vem cá. Vamos virar aqui, ver se vocês entendem. Vira para lá. Quantos anos você trabalha? Desde os 16 anos, tá? Hoje eu estou com 61. 20? 50, né? Trabalhando. Mais de 40 anos. Você vai aposentar. Em nome de Jesus. Ele está esperando para receber do que ele plantou. Quantos anos? Agora responde para você aí, ô folgadão. Obrigado, Edson. Responde para você, folgadão, que se acha para cobrar da igreja, do profeta, de Deus. Quantos anos você está servindo a Jesus? Primeiro que nem serve. Tudo que faz quer em troca. Está igual os discípulos antes da cruz. Pai, estamos expulsando demônio aqui, né, Jesus? Mas aí, lá naquele dia, quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Como é que vai ser o reino? Din-din, plá, plá. Depois da cruz, quem queria usar o evangelho para se promover, morreu pela causa do evangelho, sem querer um centavo. Tão folgadão. Segundo motivo que alguns não prosperam é esse. Uma falta de respeito com as leis espirituais. Tu viveu a vida toda servindo o capeta. Entrou na igreja e não serve Jesus direito não. Serve não. Serve não. Negócio aqui é pesado sobre o meu ombro da bispa. Difícil você ir ganhar alma aí, ó, gemer por alma, trazer alguém para ser sarado aqui, é difícil, irmão. Mas senta aí, cruza o braço. Prosperidade. Cara, tem gente aqui que não ama nem teu irmão. E está cobrando prosperidade. Dá aqui. Não são todos, mas gente que dá aqui, irmão, porque é pressionado. Por medo. Vou dar o dízimo para o devorador não me pegar ali, no que o negócio já está feio. Não é assim, irmãos.
Irmão, Deus manda eu plantar. Plantar, plantar, plantar. Colheita não é comigo. Colheita não é no meu tempo. Paulo falou: se a gente não desfalecer no meio do caminho, plantando, aí a gente colhe. Segundo, é porque uns desfalecem no meio do caminho, achou que fez demais, não confiam no momento da luta, da provação, aí não prosperam. Eu vi um testemunho de um pastor, irmãos, que faz a obra há muito tempo. Ele disse que ele foi ter a primeira coisa no nome dele depois dos 50 anos de idade. Não, daqui a pouco eles vão estar seguindo lá. Já não ouve nem aqui. Só vive na internet. E eu vou fechar aqui porque prosperidade é de Deus e Deus quer prosperar, irmãos. Mas Ele procura quem queira. E você vai aposentar em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus é fiel, não é injusto. Lucas 5, eu falei da multiplicação, estou terminando aqui. Porque hoje nós temos a presença dos pais, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Muito obrigado aí, vocês pais que estão aqui. Já tem uma homenagem para todos vocês. Mas eu vou encerrar aqui com Lucas 5. Eu preguei, o Léo lembrou, Jesus falou: cadê o barco, cadê o recurso? Aí você vai ver que logo em seguida, tem um cego lá, um leproso, aliás, e aí ele pergunta: ô Jesus, se tu quiser me curar. Jesus falou: eu quero. Aí você pergunta: Jesus, eu quero mudar, eu quero ajuda, eu quero ser liberto, o Senhor quer me ajudar? Jesus fala: eu quero. Jesus curou ele. Qual foi a primeira coisa que Jesus mandou depois da cura? É porque o pessoal está no mundo. Você prega aqui 30 minutos, aí ele fica o dia vendo no mundo, trabalhando, disperso, aí perde a semente todinha de novo lá fora, infeliz. Não guarda. Mas se você guardar a partir de hoje, irmãos, você vai ver o quanto Deus é fiel. O quanto Ele tem prazer em mostrar que a palavra dEle é verdadeira para te abençoar. A vontade de Deus aqui, a vontade minha, da bispa, é que você seja abençoado. Tá? Porque você é amado. Você é amado. Talvez você não saiba disso, mas você é amado. Uma prova que você está aqui. Com toda essa luta, o diabo tentando te confundir, a batalha é travada aí, eu sei, mas você é amado e Deus é maior. Só ouça, creia e obedeça o que Deus está te mandando fazer. Aleluia! Deus é conosco, PMA. Vamos lá. Vocês têm que romper aí também, porque o barco é um só. Eu estou aí. E aí, qual a primeira coisa que Jesus manda, irmãos? Tá limpinho, né, cara? Tirei os demônios. Limpinho, né, cara? Quantos anos nessa sujeira? Cheio de bicho. Foi tudo embora, a casa tá limpa. Olha aí, a pele zerada. Agora fala o seguinte, gente. Vai no templo e dá a tua oferta. Não é possível que você não lê isso não entra na tua cabeça. Está limpinho? Vai no templo, procura o pastor, que é o sacerdote. Procura o pastor lá, líder, dá a tua oferta. Ou seja, se mantém assim. Se mantém assim de agora em diante. Porque se a gente der a nossa bênção para o inimigo, irmão, guardar ela. E eu fecho. Alma generosa. É muito bom quando a palavra vai lá no nosso egoísmo, revela quem nós somos. Nas pequenas atitudes nós vemos o quanto precisamos da luz da palavra. Na nossa força nós não damos conta, eu não dou conta.
Mas se eu aceito a palavra de bom grado, se eu falo, Espírito Santo, faz a tua obra, o fruto se manifesta. O fruto se manifesta através das nossas vidas e Deus nos recompensa. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero te abençoar. Já está passando para os dirigentes.